Amigos do Saúde Digital, vamos discutir um tema hoje importantíssimo e, como eu sempre gosto de trazer aqui para vocês, na prática. Eu vou trazer aqui a junção de uma empresa privada com uma grande cooperativa médica, a maior cooperativa médica, que é a Rede Unimed, para trazer eficiência e excelência na telemedicina. E nós vamos entender como a telemedicina pode melhorar os desfechos do paciente de uma grande operadora. Então, eu tenho aqui comigo o Dr. José Augusto Ferreira, meu conterrâneo. Somos mineiros, né, Zé Augusto? E você agora está na frente da Unimed Nacional. Você vai falar já do seu background. E a minha amiga Ana Vicenzi. Que bom estar gravando aqui com você. A gente já se conhece há algum tempo, né, Ana? Já desde o começo do podcast, a gente se conhece aí da internet e presencialmente. Então, um prazer estar falando aqui com vocês. E hoje a gente vai falar da como a Unimed Nacional juntou com o Doutor Online para resolver essa dor de levar a telemedicina com excelência para os pacientes. Primeiro, doutor Zé Augusto, fala um pouquinho do seu background, quando o senhor começou, aonde, e depois passo para a Ana. Bom, eu sou mineiro, sou formado em Belo Horizonte há quase 40 anos. Eu sou clínico e intensivista de formação e há 20 anos eu atuo na área de gestão em saúde. Passei 11 anos como diretor de atenção à saúde na Unimed Belo Horizonte e há 3 anos eu estou aqui na Unimed Nacional. Eu acho que é importante falar um pouco do contexto da Unimed Nacional para que as pessoas possam entender. Na Unimed Nacional ela tem 2.200.000 clientes espalhados no Brasil inteiro, praticamente em todo o território nacional. Nós temos clientes desde Roraima até o Rio Grande do Sul. Então, nesse universo de uma carteira tão grande e tão difusa ao longo do país, era fundamental que a gente tivesse algum tipo de assistência à distância, como nós vamos falar aqui hoje. Perfeito. Se me permite, então, eu sempre tive dificuldade de entender o escopo de atuação da Unimed Nacional, né? Então, ela atende grandes empresas que têm vidas, né, funcionários espalhados pelo Brasil inteiro, e ela também tem uma importante ação de assumir carteiras de Unimedes que não performam bem. Isso. Que não, por exemplo, a FESP em São Paulo, que a Unimed Nacional assumiu, correto? Correto. Hoje a gente atua diretamente também em 5 grandes regiões metropolitanas: São Paulo, Distrito Federal, Salvador, São Luís do Maranhão e agora, a partir do dia 10 de maio, em Manaus. Então, além dessas 5 grandes regiões metropolitanas, nós comercializamos planos de saúde para grandes empresas, tipo grandes redes de varejo, redes de bancos, que têm funcionários no Brasil inteiro. Então, um banco que tem uma agência bancária em Rondonópolis tem que ser cliente da Unimed Nacional, porque aí nós facilitamos o intercâmbio entre a Unimed local e o resto do sistema Unimed. Ou seja, a Unimed local, a Unimed de Rondonópolis, exemplo concreto, atende o cliente e fatura contra nós, Unimed Nacional, que nós somos os responsáveis pelo intercâmbio com essa Unimed, para que a empresa não tenha nenhuma dificuldade na hora da assistência, na hora da verdade. Perfeito, entendido. Ana, conta um pouquinho para a gente do seu background. Legal. Lourenço, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Ana, sou médica de formação, tenho experiência na área de startup, operadoras, hospitais. Eu tenho um grande propósito, algo que acho que nós compartilhamos desse propósito, que através da saúde digital, o nosso ecossistema de saúde ele pode se tornar mais sustentável e os nossos pacientes mais saudáveis. Tenho formação na área de gestão, medicina intensiva, saúde digital e hoje faço parte da gestão médica da Doutor Online. Tenho essa alegria de participar aí dessa empresa também, que tem crescido tanto, impactado tanto o mercado da saúde. Lá eu tenho, recentemente, aí a função da superintendência médica. Legal. Aí a Doutor Online juntou com a Unimed Nacional para prover serviços de telemedicina. Exato. Né? Então, a Doutor Online, ela cuida da parte da tecnologia
e ela cuida de todo o profissional de saúde, seja médico, enfermagem, todo o profissional que faz o atendimento. A Unimed Nacional é uma importante compradora da Doutor Online e fez essa parceria junto com a Doutor Online para levar a telemedicina para suas vidas, os seus beneficiários. Isso. Correto? Correto. Explicando essa ação, dessa junção aí da iniciativa privada com uma cooperativa, eu queria, do ponto de vista da cooperativa da Unimed Nacional, onde que você explicar um pouquinho de como que a telemedicina ajuda o que você é responsável hoje dentro da Unimed Nacional. Bom, quando você tem uma carteira de clientes, quando você é gestor de uma população, seja um gestor público, um gestor privado, no meu caso privado, a sua responsabilidade é prover a melhor assistência possível, com desfechos medidos e controlados e monitorados, e que você possa ter também um modelo de saúde que seja acessível financeiramente para a população, seja no caso de um gestor público, que caiba dentro do orçamento, seja no meu caso, gestor privado, que caiba dentro do orçamento que é a mensalidade, vamos dizer assim, o ticket que o paciente me paga, o que o cliente me paga todo mês. Isso é fundamental, porque a gente vê que depois da pandemia, a crise que realmente afetou o setor de saúde foi a crise do aumento de custos assistenciais, foi a crise da sinistralidade. E essa sinistralidade, ela não foi, a despeito do que a imprensa divulgou, ela não foi devida a uma avalanche de procedimentos que ficaram represados durante a pandemia. Não foi. Foi basicamente por causa de uma mudança de comportamento da população, mudança de comportamento do cliente, seja da saúde privada, seja da saúde pública. E aí, nesse cenário, é fundamental que você utilize de ferramentas de atendimento à distância, como a telemedicina, para você incorporar no seu modelo assistencial, gerando os benefícios que todos queremos. Do ponto de vista do cliente, mais comodidade, mais conveniência, mais facilidade, mais segurança, porque a telemedicina ela traz segurança no sentido de que orienta as pessoas por um profissional habilitado no momento de angústia. Para o lado de nós operadoras, isso precisa ser integrado nas demais assistências, no time de assistência ambulatorial, no time de pronto atendimento, no time de atenção domiciliar, no time de atenção pré-hospitalar, como as ambulâncias, para que a gente possa ter uma forma de entrada do paciente dentro do sistema que seja bem orientada. As pessoas sempre vão muito ao pronto-socorro, mas nós nunca tínhamos antes ofertado algo diferente para ela antes dela ir para o pronto-socorro. Então, hoje a telemedicina ela faz uma inclusão do paciente dentro do sistema, mas uma inclusão muito bem fundamentada, muito bem orientada por um médico que está presente na Doutor Online. E como nós não encontramos isso no mercado, anteriormente à nossa parceria com a Doutor Online, fomos à procura, então, desse parceiro para que a gente pudesse fazer um modelo integrado. A grande diferença da parceria Unimed Nacional e Doutor Online em relação às demais telemedicinas é que nós definimos a forma de atendimento, o percurso que o paciente vai percorrer dentro do nosso sistema, a forma que o médico vai orientar o paciente, os principais serviços para os quais ele vai ser encaminhado, qual o serviço que ele precisa naquele momento, se é uma ambulância, se é uma visita de um profissional de saúde, se é o encaminhamento para um especialista e assim por diante, para que isso dê mais, que é o terceiro pilar, dê mais qualidade na assistência. E que essa qualidade ela possa ser medida com indicadores de tempo, indicadores de desempenho, indicadores de desfecho, e possa também medir a satisfação do cliente. Com isso, a gente acaba contribuindo para que o custo final da operação seja mais adequado. E isso beneficia o cliente também, porque se eu tenho um custo final mais controlado, eu acabo beneficiando o cliente, que vai ter, no momento da renovação do seu contrato, um reajuste menor em função de ter uma assistência muito mais racional, sem desperdício.
É sensacional, e você falando aqui me vem à mente, a saúde suplementar ela sofre um impacto muito forte atualmente, né? Já foi algum tema de alguns podcasts nossos, como o sistema suplementar como um todo vem sofrendo com a receita e a sinistralidade, né? Então, hoje, segundo o último relatório que a gente tem, a receita principal é o lucro financeiro que pôde empatar deixar no 0 a 0, né? O resultado final. Por quê? Porque a sinistralidade ela está impactando muito os custos da medicina suplementar e, como você bem disse, não é apenas algo represado da pandemia, porque já voltou a taxas muito maiores de sinistralidade que 2019, antes da pandemia. Dito isso, Zé Augusto e Ana, como você disse, eu também acredito que a gente precisa a tecnologia, ela nada mais é do que retirar atritos e melhorar processos. Eu não sou nem aquele que faz uma apologia desmedida à tecnologia, mas eu também defendo muito que não dá para não enxergar a tecnologia como a melhor maneira de retirar atritos e melhorar processos para eu ter competitividade. Isso em todos os setores, não só na saúde. Quando eu olho para a medicina suplementar, e aí eu vou olhar aqui para as cooperativas médicas, que é grande parte do sistema suplementar hoje, a cooperativa médica, e eu tive, como disse, a oportunidade de participar na Unimed Campinas, no desenvolvimento da telemedicina lá em 2020, 21 e 22, a gente pode perceber que empresas que não têm o core, o DNA de tecnologia, elas vão ter mais dificuldade para oferecer essa tecnologia que retira atritos e melhora processos. Sim. E essa parceria que vocês fizeram, essa busca no mercado e esse encontro de um parceiro de tecnologia, que o core business, né, de tecnologia, isso encurta caminho, você pode pegar atalhos e você pode trabalhar na excelência. E o interessante é que você cuida de qual será a jornada desse médico, que é a jornada que te interessa e que você conhece. E que o parceiro de tecnologia não, por mais que ele tente conhecer, se ele não tiver focado nisso, ele não vai conhecer. Fazendo esse paralelo, eu acredito que é uma decisão muito acertada da Unimed Nacional investir numa parceria de um parceiro de tecnologia com esse core para buscar essa eficiência operacional, retirar atritos, essa sinergia, retirar atritos e melhorar o processo. Tendo em vista que isso é muito difícil, porque os dois lados precisam abrir mão, né? Tanto a empresa privada tem que abrir mão de algo, quanto a Unimed Nacional teve que abrir mão de algo para que isso acontecesse, né? E aí, Ana, a gente fazia agora há pouco a simulação, né? Estava pelo seu aplicativo da Unimed Nacional, em 5 minutos o médico atendeu aqui a gente, o doutor Anderson chegou aqui na chamada. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência a jornada do paciente, do beneficiário, quando ele precisa de uma consulta por telemedicina. Legal. Nós temos hoje vários programas, vários produtos. A questão do pronto-socorro digital, adulto e pediátrico. Temos algumas jornadas específicas também, todas aí na governança do Dr. José Augusto, da área de saúde mental, da área de APS digital, especialidades, consultório digital, temos vários produtos. Acho que vale aí a jornada do pronto-socorro. Pronto-socorro, acho que todos nós como médicos, né, sabemos que o pronto-socorro é o produto de maior problemática de qualquer serviço, e a gente transicionar, colocar essa jornada física para o digital, mas claro, integrada na rede de assistência e de maneira segura, é super importante. Quero contar um pouquinho da jornada e depois trazer um exemplo para a gente elucidar o porquê é tão importante essa integração, tanto do ponto de vista de custos, quanto do ponto de vista do nosso maior ativo, que é a segurança do paciente. Então, hoje a Doutor Online, ela se insere dentro do aplicativo da Unimed Nacional,
E aí o paciente beneficiário, usuário da Unimed Nacional, que tiver acesso a esse serviço, clica de maneira muito simplificada, né? Como você disse, nós tivemos essa oportunidade de refazer esse trajeto, né? Toda a nossa estrutura é com a carinha, né? Com a carinha do cliente, com a carinha da Unimed Nacional, o white label. Pensando em provedor de tecnologia, eu considero essa uma feature muito importante. E aí o paciente, ele clica no botão da telemedicina, né? São realizadas algumas perguntas referente à elegibilidade, alguns dados ali, e aí em poucos minutos ele já é direcionado, de acordo com a idade, ou para um pronto-socorro clínico ou para um pronto-socorro digital. Ele realiza a consulta, né? Ele pode realizar a consulta do computador ou de um dispositivo móvel, como um celular ou um tablet, né? Isso o médico realiza do computador, né? A gente precisa fazer um preenchimento adequado de prontuário, toda essa questão, mas o paciente ele pode ser atendido de qualquer lugar do mundo e com o dispositivo móvel dele. E aí é realizada essa consulta, e assim como numa consulta presencial, em que nós emitimos documentos médicos, receituário, atestado, solicitação de exames, uma prescrição, né, de todos os medicamentos que são liberados por dispensação digital, assim é feito. Então, ali em poucos minutos, no conforto da casa, do lar, onde quer que esse paciente esteja, ele recebe a conduta médica, né, telemedicina é ato médico, então ele recebe essa conduta e toda a documentação necessária para a jornada de saúde dele. Perfeito, e funciona muito bem e é interessante, né, porque é white label, né, para o paciente, para o beneficiário não ter uma quebra da experiência dele. Então, ele está consumindo todo esse serviço via aplicativo Unimed Nacional. Quem está oferecendo esse serviço é o Unimed Nacional. Ele até vê que tem lá doutor online e tal, mas a jornada toda é do paciente Unimed Nacional. O que isso é muito bom para a experiência do usuário, que é o cliente da Unimed Nacional, correto? Perfeito, assim, e o Dr. José trouxe a questão da integração, né? Tanto a integração do ponto de vista tecnológico, isso é extremamente importante, como uma integração de estratégia. A operadora tem uma estratégia. A telemedicina, ela não pode ser divergente, uma detratora, né? Enxergar que tem um caminho por si só. Ela precisa estar integrada. Tanto do ponto de vista de custos, a rede não pode ter uma estratégia de que determinado exame tem um determinado fluxo para solicitação e a telemedicina, ela gere, né, um desconforto, uma inconsistência nesse processo. Processos quanto à estratégia, quanto a esses microprocessos precisam estar alinhados. Então, nós estamos ali semanalmente com a equipe da gestão ali da Unimed, alinhando, melhorando esses processos. E um ponto legal, né, um exemplo que a gente tem visto bastante é a questão da saúde mental. Pós-pandemia, né, o Brasil é um país muito ansioso, temos 30% da nossa população com alguma condição de saúde mental. E um exemplo muito trágico, um fim muito trágico desses pacientes é um caso de uma ideação suicida, uma tentativa de autoextermínio. Por que eu estou elucidando isso? Porque a integração é muito importante. Se um paciente chega em uma telemedicina que não está integrada, como eu vou direcionar esse paciente para um nível de complexidade adequado que ele precisa, para um hospital, né, fazer a solicitação de uma atenção pré-hospitalar, ou se esse paciente não tiver essa necessidade imediata, mais de emergência, mas for um paciente que precisa ver um psiquiatra, né, numa brevidade maior, como a gente faz isso numa rede desintegrada? Então, o grande valor dessa integração é uma otimização de custos e esse foco na segurança do paciente. Porque esse paciente que passou com a gente na telemedicina e tem uma condição mental que precisa de um acompanhamento mais próximo, a gente está próximo. A gente tem um fluxo que ele já é direcionado para um programa de saúde mental, a operadora já é sinalizada da importância, né, do maior cuidado e atenção para esse paciente e ele tem um desfecho positivo. Sensacional. E aí, uma palavrinha que vocês devem ser obstinados, que é a continuidade do cuidado, né? Vocês devem ser obstinados por isso, isso que ela fala você está trabalhando nesse tema, continuidade do cuidado. Só que agora eu tenho umas perguntinhas difíceis aqui para te falar. Vamos lá. Quando a gente tem uma singular, né? A singular é diferente da Unimed Nacional. Singular são as Unimedes espalhadas pelo Brasil. As singulares, elas são... Quem é dono das singulares são os próprios médicos cooperados. Locais. Que são os prestadores de serviço
para as Unimedes locais. Então, em sua grande maioria, os hospitais, as clínicas, os laboratórios, são todos de cooperados. Sim. Perfeito? Ou onde eles trabalham prioritariamente. Onde eles trabalham prioritariamente. Quando eu venho com uma estratégia de uma teleconsulta, em que eu uso uma rede de prestadores que não são cooperados, eu posso gerar aqui um atrito, né? Eu posso gerar um atrito, eu quero saber a sua opinião. Por quê? Porque à medida que o beneficiário está se consultando com alguém que não é cooperado, eu estou deixando de faturar sobre esse beneficiário. Mas, entretanto, é muito difícil que os cooperados consigam atender na medida que esse paciente precisa. Então, o que eu quero te perguntar? Você acredita que essa conjuntura favoreceu a Unimed Nacional a ser pioneira nesse tipo de atendimento? Sim, porque faltou uma pequena explicação sobre a segunda parte, que você descreveu muito bem uma Unimed singular, onde os médicos cooperados é que prestam assistência. Porém, a Unimed Nacional, ela não é uma Unimed singular. Ela é uma Unimed que a gente chama de segundo grau. Quem são os cooperados da Unimed Nacional? As Unimed singulares e não os médicos cooperados. E aí, quando eu tenho 2.200.000 clientes, eu não tenho médicos cooperados filiados à Unimed Nacional. Eu tenho médicos de uma rede que eu posso contratar. No caso, o Doutor Online, são médicos contratados através da Doutor Online e, obviamente, referendados por nós. Então, isso facilita o processo, ou seja, não há esse atrito. E mais, na verdade, o que nós podemos fazer é criar condições de oferecer esse serviço para Unimedes locais, para Unimedes singulares. Porque tendo uma experiência, uma expertise, uma estrutura física, tecnológica e humana, os médicos, como a Doutor Online tem, eu posso oferecer isso para a Unimed singular, como, por exemplo, uma consulta à distância numa especialidade ou uma orientação no momento de aflição, de um evento agudo e assim por diante. A insuficiência de rede, né? Insuficiência de rede, quando eu não tenho rede suficiente. Hoje a gente tem situações, imagina, nós temos 320, 330 Unimedes espalhadas no Brasil todo. E em alguns lugares em onde você não tem um contingente de especialistas adequado. Neuropediatra, subespecialidades, tipo neuropediatria, endocrinologia pediátrica. Eu não tenho numa cidade pequena, no interior de Minas Gerais, como Piauí, por exemplo, né? Só para citar a sua cidade. Então, você usou uma expressão muito interessante que eu quero voltar a ela. Você disse assim, tecnologia ela reduz atrito e melhora processo. É isso. Na medicina também. Ela aproxima as pessoas exatamente reduzindo atrito e melhorando o processo. Um exemplo concreto e prático. A pessoa, quando contrata um plano de saúde, ela sai da loja com uma carteirinha na mão. E aquela carteirinha dá acesso a ela a todo o sistema de saúde. Então, quando ela precisa de alguma coisa, a primeira coisa que ela pensa, antigamente, era eu preciso ir no pronto-socorro, no hospital e etc. para resolver meu problema. Ela chegando lá, ela esperava 2, 3, 4 horas, ela passava por uma triagem e nem sempre o profissional que estava naquele momento no pronto-socorro era o profissional mais habilitado para resolver o problema que ela tinha. Então, esse atrito hoje ele diminui. Por quê? Porque com a teleorientação médica inicial, eu não preciso ir no pronto-socorro, eu não tenho que esperar, e a orientação vai ser para que eu procure o profissional ou instituição mais adequada no meu caso. Veja que nós já reduzimos um atrito e veja que nós já melhoramos um processo. Qual o processo? Que é o processo de coordenar o cuidado dessa pessoa. E aí, a gente estava falando de reduzir custos. A gente reduz custo... Para reduzir custo em assistência médica, você só tem 2 caminhos. Reduz o acesso. Exemplo, sistemas públicos que não têm oferta suficiente para as pessoas utilizarem, por isso controla o custo.
algumas operadoras que estão no mercado, que você sabe que funcionam dessa forma. Esse é uma forma. Não é a forma que a gente usa. A forma que a gente usa para controlar o custo é melhorar o cuidado. Porque esse exemplo que eu dei, ele melhora o cuidado, ele reduz o desperdício. O paciente não tem que ir no pronto-socorro, não tem que fazer um exame desnecessário, vai direto no médico ou na instituição que ele precisa. Ou então mandamos para a casa dele o serviço que precisa, seja uma ambulância, seja uma orientação psicológica. Ou seja, na medida que você melhora o cuidado, você acaba controlando o custo, não reduzindo, você controla o custo. Então é nisso que nós acreditamos. A telemedicina veio como uma ferramenta que nunca mais vai deixar de participar da assistência à saúde e pode, inclusive, melhorar e ser aperfeiçoada ao longo do tempo, porque vai trazer um melhor cuidado para as pessoas e, principalmente, trazendo para as pessoas o que elas querem, o que elas aprenderam a consumir durante a pandemia e entenderam que é possível ter outras formas de ter acesso à atenção à saúde que não seja o atendimento presencial. Perfeito, é nisso que eu acredito também, e eu sempre fui um defensor disso, ainda mais no sistema Unimed, que para mim uma das maneiras importantes de você controlar custo, melhorar desfecho, é usando a telemedicina. E aí eu quero até falar para você que está nos ouvindo, que é de uma singular, de uma Unimed singular, não está trabalhando com telemedicina ainda, procura nacional, porque aqui tem um casamento que está funcionando e está dando certo, né? Isso a Nacional vai atender a singular, vai oferecer para a singular à disposição de todas as Unimed singulares, né, Ana? Com certeza. Agora eu vou trazer um outro ponto aqui também, que é um ponto que eu acredito, mas é um ponto difícil. Vamos lá. Uma das maneiras que as operadoras têm para controlar o custo é a verticalização dos serviços, certo? Então, a gente tem observado as operadoras no Brasil que têm performado melhor são as operadoras que seguem a trilha, o rumo da verticalização. As Unimedes, por teoria, não são operadoras verticalizadas, embora cada vez mais passam a ter os seus serviços próprios. Um outro lance aqui que a teleconsulta. Eu sempre vou apresentar o benefício e vou falar o problema para você me ajudar, tá bom? Um outro lance aqui que a telemedicina pode ajudar e muito é que quando eu tenho, por exemplo, um pronto-socorro virtual, um teleatendimento, isso funciona como um filtro, um rastreamento, onde eu vou navegar esse paciente para onde eu sei que aquele paciente vai receber o recurso adequado, no momento adequado, no preço adequado. Isso melhora desfecho, isso reduz custo. Só que qual que é o problema disso? Isso também, em uma operadora que não é verticalizada, pode gerar um conflito entre os cooperados porque está drenando o fluxo que ia chegar nele e está chegando em outro lugar. Quero que você me explique aí o que você acha disso. Bom, a Ana pode me ajudar com os números aqui. Com o advento da telemedicina, que foi liberado, salvo engano, a gente estava em plena pandemia, abril de 2020. Deixa eu só me veio à mente, agora passou um filme na minha mente, assim, que o Lorenzo, ele foi, assim, um precursor, né, acho que quando, da telemedicina. Me lembro quando teve a liberação provisória, né, do e-book que você escreveu e a gente participando ativamente, assim. Me veio um filme agora, uma lembrança muito, muito positiva e aproveitar para parabenizar, né? Lembro que na época foi aquele bafafá, né? Os médicos, todo mundo muito ansiosos, e certificação e tal. E aí o Lorenzo pegou, em plena pandemia, fez um e-book junto com outras pessoas ali envolvidas para orientar o médico de que aquilo podia e de como aquilo poderia ser feito. Eu lembro que foi, assim, muito bem visto, né, Lorenzo? O quanto você ajudou a classe médica, assim, nesse sentido, enfim. Parece que faz muito tempo, mas faz o quê? 3, 4 anos? 4 anos. E, de fato, eu fico realmente muito feliz de estar podendo divulgar um casamento que está dando certo, né? De uma iniciativa, uma cooperativa com uma iniciativa privada,
E por isso que eu estou fazendo essas perguntas que eu estou chamando de difíceis, justamente para a gente... Porque esses problemas, as Unimedes terão que resolver entre si. Sem dúvida. Esses problemas, eles existem e eles precisam ser resolvidos, porque isso vai impactar no desfecho, na sinistralidade. Então, se empurrar isso para debaixo do tapete, é uma ação que ela está postergando a solução correta. Então, por isso que eu estou te fazendo essas perguntas. Você tem toda a razão. Veja, você falou da verticalização e do conflito que pode existir entre os médicos cooperados e a utilização da telemedicina. Rede, né? E a rede de cooperados, não só médicos, hospitais, laboratórios, clínicas de imagem. Exato. A verticalização, ela às vezes ela é uma estratégia em si. Exemplo, o grupo Apvida Notre Dame Intermédica, a verticalização é a estratégia em si. Eles já são verticalizados por natureza. E ela acaba, no caso deles, por exemplo, ela tem o objetivo de controlar os custos. E é isso que a gente vê no mercado, e temos vários exemplos que a gente poderia citar. No caso do sistema Unimed, a verticalização ela não é uma estratégia em si de contenção de custo, ela é uma estratégia assistencial. No sistema Unimed, eu verticalizo quando eu não consigo ter na rede credenciada os serviços com a qualidade que eu quero, com o perfil que eu quero, ou até com a remuneração que eu acho adequada. E aí, às vezes, o sistema Unimed ele tem necessidade de verticalizar. Mas eu sou defensor da ideia de que você só deve verticalizar se você não encontrar um parceiro adequado no mercado para prestar a assistência que você quer, com essas características. Até porque quando você verticaliza, você cria uma outra operação dentro da sua empresa, que é exatamente a operação de gestão do serviço próprio. E isso é trabalhoso e oneroso. Então, e a segunda questão é o conflito com o médico. Eu queria trazer um número que é muito interessante. Eu tenho acompanhado os números da Unimed Nacional, os números per capita de atendimento, de consultas no ano, de consultas de pronto-socorro no ano e de consultas de telemedicina no ano. Depois da pandemia, o que nós observamos é que, por incrível que pareça, mesmo com o advento da oferta da telemedicina, na qual os nossos clientes fazem milhares de atendimentos por mês, nós não reduzimos de forma substancial o número de consultas presenciais nos consultórios e no pronto atendimento. Então, até o momento, a telemedicina ela não fez reduzir o volume de atendimento. Portanto, eu não criei o conflito com o médico cooperado. Perfeito. Porque não reduziu a demanda para ele. A segunda questão é, se isso não aconteceu, então, para onde nós vamos com a telemedicina? Porque ela hoje já se tornou uma nova porta de entrada. Mas essa nova porta de entrada, ela tem que significar uma melhor qualidade na assistência. Perfeito, para impactar na redução do custo. Exatamente. Senão, então, o que nós estamos observando na nossa carteira, principalmente do ano de julho do ano passado para cá, quando nós redefinimos, principalmente aqui em São Paulo, a nossa rede ambulatorial, os médicos, as equipes médicas e como essas equipes médicas vão trabalhar, nós percebemos uma redução em procedimentos desnecessários. Isso sim, nós percebemos redução. Então, redução de exames duplicados, por exemplo, redução de exames não indicados para aquele paciente e, às vezes, procedimentos, inclusive procedimentos cirúrgicos, não adequadamente indicados que eram feitos anteriormente. Então, a telemedicina ela nos ajudou nesse momento, nos últimos tempos, a entregar para as pessoas mais uma porta de acesso ao sistema de saúde, mas um acesso que seja mais orientado. E aí sim, na verdade, a gente entrega uma medicina de custo mais acessível, porque ela tem qualidade e não porque ela tem uma redução de custo como estratégia. Perfeito. E aí eu acho que você já me deu a resposta para esse problema que eu disse de você desviar o fluxo da rede cooperada, né, para serviços próprios. E aí eu vou passar a bola aqui porque para mim onde que está a resposta? No que você falou e fundamentou, em dados, em
trazer as evidências, porque contra evidências você não tem argumentos. Você fala assim, ó, não diminuir a consulta na rede e agora eu vou comprovar que o número de alta complexidade caiu porque eu diagnostiquei mais cedo, então eu economizei tanto. Exato. Contra isso não há argumentos, porque se você está trabalhando, está trazendo, está mostrando os dados, isso vai ser implementado, porque você começa a educar as pessoas que são contra. Você começa a fazer uma cultura que ela está sendo contra, o cooperado ele está sendo contra ele mesmo. Porque se ele é sócio, se ele é dono, por que ele está indo contra o que é bom para a sociedade que ele tem uma cota, né? Então, simples, bem simples assim. Aí eu vou jogar para a Ana, da Doutor Online. Lá na SD Conecta, por exemplo, hoje a gente está constantemente buscando gerar dados, insumos, relatórios que suportam os meus clientes para ele entender a percepção de valor que o meu produto tem para ele. Então, por exemplo, eu preciso trazer dados que mostram para o meu cliente que vale a pena ele investir com a gente. Porque se ele está investindo, ele está economizando em algum outro lugar. Quero saber se vocês estão atuando nisso, porque se nós, enquanto empreendedores, Ana, se a gente deixa esse dado para o cliente fazer, muitas vezes esse cliente ele não tem tempo, porque não é o core dele. Eu acho que é papel nosso buscar essa construção de dados. E eu estou falando isso, eu estava avaliando um relatório antes de vir para cá. Eu queria se vocês estão preocupados com isso, porque eu sei que a operação deve ser muito intensa, né? São vários atendimentos e tal. Mas vocês estão preocupados em gerar esse relatório, esses dados, esses insumos que ele vai precisar para convencer toda essa rede que esse serviço vale a pena? Com certeza. Hoje, a questão dos dados, dos indicadores, como o Dr. José Augusto trouxe, é uma prioridade absoluta, tá? E a gente tem esses indicadores por produto, indicadores por profissionais, por empresa, e funciona de maneira muito assertiva. Hoje, né, a gente comentou de pronto-socorro, acho que vou comentar um pouquinho do pronto-socorro e da APS. A gente tem indicadores muito precisos. Eu sei qual a taxa de resolução daquele médico, dos pacientes que ele atendeu, quantos estão procurando a rede, quantos estão voltando, taxa média de solicitação de exames, indicadores de prescrição de opioide, de psicotrópicos, tempo de atestado que esse médico tem fornecido. Então, isso, somos todos médicos aqui e autonomia sempre em primeiro lugar, mas nos cabe monitorar e direcionar boas práticas para o nosso serviço. Então, a gente tem, né, desde indicadores de performance, indicadores de processo, tá? De profissionais, do produto, de toda a rede. Então, essa é uma prioridade absoluta, tá? É uma cultura hoje dentro da Doutor Online, essas apresentações de resultado, né? A gente tem um time todo dedicado para dados também e a gente troca muito isso, né? Eu posso dizer que o meu serviço é bom, mas se eu não entregar um bom indicador, e na verdade o que é um bom indicador? É aquele indicador que responde à estratégia assistencial da operadora. E dentro acho que vou comentar um pouquinho de indicador, que talvez os dados são, no final do dia, traduzidos para isso. Hoje a gente consegue chegar num nível de assertividade muito grande. Dentro do nosso produto de APS, de atenção primária digital, eu consigo te dizer qual o percentual dos pacientes hipertensos que estão aferindo a pressão, estão com a pressão dentro da meta, né? Dos 3 estágios da hipertensão. Então, eu consigo chegar nesse nível mostrando desfecho. Perfeito. E isso é super importante. A gente precisa ter essa cultura, essa visão de dados, né, de modo que a gente comprove aquilo que a gente diz. Então, a questão do pronto-socorro hoje, né, trazendo um pouquinho mais de números, só para encerrar aqui a fala, 100% dos pacientes que passam na telemedicina, a gente tem um dado junto à Unimed que a gente tem resolvido mais de 93% ou 94% desses pacientes não têm retornado ao pronto-socorro presencial. Eu tenho conseguido reter esses pacientes na tele. O quanto eu melhorei a experiência desse paciente, o quanto eu melhorei o custo, quanto eu melhorei não só a jornada do paciente, mas a jornada da rede como um todo. Sim. Você falou uma palavra muito interessante, que é a autonomia do médico, né? Eu sou um profundo defensor do médico. O meu propósito maior, Zé Augusto, é olhar para o médico, porque... mas tem que olhar... Não, eu olho para o médico porque se eu cuidar bem do médico, com o que eu posso, com o que a gente pode dentro da minha empresa, com esse podcast, o médico vai cuidar melhor do paciente.
E essa palavra autonomia, ela não pode ser confundida com incompetência, com falta de excelência. A autonomia do médico, ela precisa ser preservada. Mas o médico precisa estar alinhado com os valores de onde ele está trabalhando, de onde que ele está se destinando a trabalhar. Se ele não tiver alinhado com esses valores, se ele não tiver alinhado, aderente ao que a instituição entende como útil e correto, ele não deveria estar trabalhando ali. E aí, o que ele pode e deve é ajudar a construir os protocolos, ajudar a construir os indicadores. Mas se rebelar contra indicadores, se rebelar contra a construção de dados, de métricas que comprovam que ele é aderente à política, à cultura, isso não é papel de um médico em 2024 que busca excelência. Porque se a tecnologia retira atritos e melhora processos, muito disso é porque tudo gera dado. E se tem alguém oferecendo tecnologia que retira atritos e melhora processos e não está trazendo inteligência a partir dos dados, essa empresa, esse profissional está sendo incompetente. Porque é o grande diferencial do que tá, do offline, que está no papel e na caneta, que é muito mais difícil gerar dado. Então, é muito importante a gente defender, sim, a autonomia do médico, mas defender a excelência na era dos dados. E vai muito como... também a gente lida com isso, né? O Einstein me trouxe uma visão muito... de muita qualidade assistencial e de que a gente não precisa ter uma cultura punitiva. Não é para a gente olhar com maus olhos os indicadores. Então, às vezes, a gente tem um médico que tem alguns indicadores que estão sendo detratores ali do processo. A gente vai precisar entender o porquê que isso está acontecendo. Será que ele precisa de uma reciclagem naquele ponto em específico? Será que alguma atualização é necessária? Então, será que às vezes alguma questão pessoal da vida daquele profissional também está acontecendo? Acho que vale um contato muito próximo, porque o objetivo, né, tanto da operadora, das empresas, do profissional é o mesmo. A gente entregar a melhor saúde que a gente pode para aquele paciente. Então, olhar assim, o indicador como um ponto de atenção, um sinalizador para correções de rota, para entender se a gente como um todo está indo na direção correta. Então, acredito que hoje o médico precisa treinar esse olhar, né? E os gestores também, não como algo punitivo, como algo que está cerceando a liberdade e autonomia de forma alguma, mas como um direcionador para que todos nós, perfeito, no final do dia, acho que você traz muito isso, né? Que a gente entregue o melhor valor para o elo mais importante de toda a cadeia, que é o nosso paciente. Perfeito. Excelente o papo nosso, parabéns pela ação, e eu acho que vai render muitos frutos ainda, está apenas começando. Tem quanto tempo esse projeto? Tem 1 ano, né, Ana? Acho que um pouquinho mais de um ano. Pouco mais de 1 ano. Tá apenas começando. Fevereiro, março do ano passado. E sem dúvida, a ação, eu acredito muito, como a Ana falou, desde 2017, 2018, eu acredito como retirada de atriz, melhorar processos, não é tirar o trabalho de ninguém, não, é otimizar e melhorar para o paciente. O mato era alto naquela época, né? Que hoje está todo mundo... Hoje o pessoal fala mais, né, Lourenço? Mas que quando você começou assim, com essa iniciativa, eu comentei do e-book para mostrar o quanto nós crescemos como saúde digital, né, principalmente com a parte de telesaúde no nosso país, e eu tenho muito orgulho de alguma maneira também fazer parte disso. Mas você também sempre foi uma batalhadora e visionária, que antes de formar, né, você estava no 6º ano, você já trocava ideia comigo, escutava os podcasts e falava que ia seguir essa... Eu queria deixar uma provocação para o nosso público, principalmente as equipes do SD Conecta. Sim. Equipes que eu digo de equipe de especialidades. Você acabou de falar de valores. Eu acho que isso é uma palavra que eu não queria que ela se perdesse ao longo da conversa. Nós, nesse momento, nós estamos construindo... estamos com o desafio de construir, no caso da Nacional nós estamos construindo, instituições que tenham valores efetivamente aferíveis, mensuráveis em saúde. E acho que nós temos muita responsabilidade, nós como operadoras, vocês como articuladores de equipes médicas, de definir esses melhores indicadores. A gente vê, às vezes, algumas publicações na imprensa que, na verdade, não são indicadores de qualidade em saúde. A gente sabe disso. Mas, e as pessoas, a sociedade, ela precisa ter essa fonte de informação do que são os melhores indicadores em saúde.
A sociedade não tem, ou nesse momento, nenhum repositório de informações a respeito da qualidade dos profissionais, das instituições, das operadoras. Você não sabe qual é a taxa, por exemplo, de diagnóstico, de início de tratamento pós-diagnóstico de uma neoplasia na operadora A, B ou C. Você não tem uma taxa de infecção hospitalar do operador XYZ. Você não tem uma taxa de conversão do pronto-socorro da rede de hospitais A, B ou C. Não tem. Nós não temos esses indicadores nesse momento para que a população possa se apropriar disso. Eu acho que a nossa responsabilidade nesse momento, e eu me miro muito nisso, é que nós temos responsabilidade de construir uma saúde melhor para as pessoas. E essa saúde melhor, ela passa por isso, ela passa pelo médico, porque não se constrói nenhum sistema de saúde sem o médico, não se constrói, e ele tem que ser o líder desse processo, de veiculação do que são realmente os valores em saúde. Qual é a melhor assistência quem é que está ofertando e entregando a melhor assistência? As pessoas estão vivendo mais e melhor ao longo do tempo. Eu sou de uma idade em que eu ouvia dizer que a vida começava aos 40. Hoje eu já estou com 60 e estão me dizendo que a vida começa agora, aos 60. E eu ainda quero viver mais 30. Então, qualquer participante do sistema de saúde, seja o médico, seja uma empresa de tecnologia, seja nós operadoras, seja um hospital, ela precisa entender isso, qual é a saúde que a gente quer entregar para os próximos tempos. Mas essa melhor saúde, ela tem que ser discutida entre nós, ela tem que ser definida entre nós, para que a gente defina ou entregue para a sociedade o que é realmente um bom indicador de saúde, um bom valor em saúde, para que ela possa escolher melhor o seu profissional, o seu operador, o seu hospital e assim por diante. Concordo plenamente, porque nós que somos da área, sim, que temos condições de definir melhor esses indicadores e esses valores. Pessoal, quero agradecer a Ana, Zé Augusto, obrigado pela presença aqui, foi ótimo o nosso papo. Quero agradecer você que está na audiência. Estamos lá no YouTube, você pode dar like e assinar para ser notificado quando tiver um novo podcast. Dar estrelinhas no seu agregador de podcast. Quando você faz isso, você ajuda a gente a ser mostrado para mais pessoas. E mandar dica, qual pessoa você gostaria de ouvir aqui, que tema você gostaria que o Saúde Digital Podcast trouxesse para você. Conto com a sua ajuda aí para fazer o nosso podcast melhor. Beleza? Obrigado. Até a semana que vem.